Boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de redação e também professor de atualidades. Hoje estou aqui para falar com vocês a respeito de um tema que provavelmente caia na redação Enem deste ano, assim como é persistente e pertinente em relação à parte de linguagens, a questão relacionada à variação linguística. E dentro deste tema, nós temos o que? Nós temos o preconceito linguístico, algo evidenciado na nossa sociedade, principalmente através da discriminação em relação ao quê? Em relação aos falares. Isso, na verdade, imposto muitas vezes em função da nossa gramática normativa. Mas é importante que façamos um parênteses aí. Na verdade, nós vivemos num país cuja dimensão geográfica se compara a um continente. Muitos de nossos estados são semelhantes territorialmente a países europeus. Então, nós possuímos uma variedade de dialetos, assim como há uma diferença gritante em relação à questão social, à questão econômica, à questão educacional, que na verdade nós falaremos posteriormente. Mas faz necessário que na verdade nós tenhamos o quê? Nós tenhamos uma normalidade escrita. Porque senão nós viveríamos o quê? Uma torre de Babel. Então há necessidade que se haja um padrão diante da escrita. Isso não quer dizer que este padrão ele deve discriminar aos demais. Ele deve colocar de escanteio as outras variedades linguísticas que existem por aí. Estas devem ser ressaltadas, assim como devem ser trabalhadas. Nós pegamos como exemplo diversas poesias, principalmente no Enem, a respeito de Patativa do Assaré, cujo autor é o Patativa. Patativa do Assaré, um senhor que morava na Serra do Assaré, no Ceará, e que na verdade se tornou um grande poeta, hoje estudado em mais de 400 teses de doutorado pelo mundo, em função da sua capacidade poética, sua capacidade criativa, e não teve acesso aos estudos, à questão escolar, mas que na verdade tinha um conhecimento de mundo amplo, e era algo que Paulo Freire dizia, além do conhecimento teórico, a necessidade do conhecimento de mundo. Então essa questão relacionada ao preconceito linguístico ela é muito forte, principalmente com aqueles que se julgam dominadores em relação à gramática, a imposição em relação aos demais. Porém, há necessidade muitas vezes de se refletir em relação ao contexto. Sobre que situação se produziu aquela fala, sobre que situação se produziu aquele discurso. Então o contexto é muito importante, porém que nós saibamos que há uma gramática normativa, há uma formalidade e essa deve ser respeitada diante da questão escrita, diante de documentos oficiais. Então é aquela velha questão, eu devo ser um poliglota da minha própria língua. É como eu digo, a pessoa muitas vezes ela sabe falar português, ela sabe falar outras línguas como italiano, inglês, alemão, e na verdade quando ela é perguntada, você sabe falar o português? Aí ela diz, aí varia. Então, a necessidade do quê? A necessidade de se incluir diante dessa gramática normativa. Em relação à questão da produção de textos escritos, principalmente voltados a concursos e a vestibulares. Porém, os outros falares, as outras formas de escrever, elas não devem ser descartadas e não devem ser menosprezadas. Por quê? Porque o objetivo é a comunicação, e se há a comunicação é o que basta. Até mais.